ti confiarei, eu nada temerei. Sim, Senhor. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás Nossa esperança. do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sim, Jesus. Nós cantamos, Senhor, porque é uma verdade do nosso espírito. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos aqui com o nosso coração, Jesus, em Ti. E não é porque estamos aqui apenas no templo, é porque é uma verdade que nós decidimos por ela. Nós estamos aqui para dizer que a nossa decisão continua a mesma. Nós continuamos com mãos levantadas. Nós continuamos com o olhar altivo nos céus. Independente de circunstâncias, o nosso coração está no Senhor. E nós não só aguardamos, mas nós também ansiamos pela Tua manifestação, pela manifestação da glória do Filho de Deus. Continue cuidando de nós, Senhor. Que a Tua palavra mais uma vez encontre terrenos, corações completamente sedentos. Que toda distração nesta noite dê lugar, Senhor, a uma sensibilidade, a um entendimento no Senhor. Que a Tua palavra possa descer ao nosso coração, enraizar-se em nosso coração, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos aqui no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Que alegria mais uma vez estar aqui para celebrar a Jesus com vocês. Que alegria estar aqui para cantar com vocês. Ter comunhão, estabelecer isso aqui no mundo físico, espelhando o mundo espiritual. Eu vou compartilhar com vocês hoje um texto que até então eu não tinha pregado ele ainda. É um texto muito conhecido, muito falado, mas eu não me recordo ainda de ter ministrado em nenhuma vez sobre esse texto. E para quem me conhece de perto ou de mais perto, sabe o quanto eu sou meticuloso com as coisas, quanto eu sou, na verdade, programado. Quem sabe, aqui os líderes sabem muito bem, por exemplo, a gente já tem uma escala semestral aqui. A gente sabe quem vai falar na abertura, quem vai falar no ofertório, quem vai pregar. E essa semana o Senhor, através do seu Espírito, Ele falou para mim, eu sabia que iria ministrar hoje. E Ele falou, e o Espírito Santo meio que sussurrou no meu ouvido assim, 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu acordei, eu não entendi com os meus próprios botões, eu pensei assim, Coríntios 13? O que eu vou tirar dali, Jesus? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre, eu vou compartilhar com vocês aonde eu quero chegar, mas primeiro eu quero ler com vocês todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler na NTLH, nova linguagem, né, nos dias de hoje, é uma linguagem que eu gosto, que é bem simples, tem o mesmo valor no contexto bíblico das informações, mas as palavras são mais simples, então eu costumo sempre usá-la. Nós vamos ler, eu até comentei com o Natan, acho que ontem, falei, rapaz, eu nunca preguei nesse texto, aí ele falou assim, você já trocou o nome amor por Jesus? Eu falei, não, então eu vou trocar hoje aqui com vocês. Então, quando a gente for falar amor, a gente coloca Jesus aí, só para a gente já leu tantas vezes sobre amor, mas nós vamos substituir aí, porque Jesus, Ele é amor, Deus é amor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que haja uma melhor fixação. Então, nós vamos ler juntos.
porque é um texto muito confrontante, inclusive. Depois eu pensei comigo, normalmente a minha mensagem, ela nunca vai ser uma mensagem ali muito mole, vamos dizer assim. Sempre vai ter alguma raiz ali para dar uma esticada em mim e em nós. E eu falei assim, então tudo bem, vamos falar sobre amor é sempre bom, mas vocês vão entender onde eu quero chegar quando eu chegar no texto, que nós vamos parar aqui para compartilhar e discorrer nos próximos minutos aí. Vamos ler então todos juntos? Eu vou ler e vocês repetem, porque eu quero dar ênfase em algumas palavras, tá bom? Diz assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas, se não tivesse Jesus, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Não serve para nada. Mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer aí. Continuemos. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse Jesus, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse Jesus, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fique irritado, nem guarda mágoas. Vamos embora agora, gente, para nossa casa, porque o negócio apertou aí, viu? Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. Nunca desiste. Nunca desiste. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, nunca desista. Nunca desista. Glória a Deus. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Glória a Deus, glória a Deus. E é Ele, o Cristo ressurreto, cheio de glória e de poder. É nele que esperamos, é nele que colocamos a nossa confiança. Glória a Deus. E é Ele que se move em nós através do Seu Espírito Santo. É o Seu Espírito Santo que é o Paracleto, o nosso ajudador, nos momentos adversos, nos momentos difíceis.
É Ele que pega nas nossas mãos e fala: vamos continuar. Glória a Deus. Repita comigo: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito. Mas depois, conhecerei perfeitamente. Assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora, existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Glória a Deus. Nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra, que é a verdade, Jesus. A tua palavra é suficiente aqui nesta noite. A tua palavra não precisa de mais ninguém. Mas a minha oração é que o teu Espírito Santo conduza os nossos corações aqui em uma direção desse entendimento, Senhor, da importância de termos maturidade diante do Senhor. Eu oro e te agradeço junto com a tua noiva, no nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão em casa, Deus abençoe a todos, e eu espero que vocês tenham lido. Nós vamos falar sobre maturidade cristã. E quando eu olhei para esse texto, quando eu ouvi o sussurrar do Espírito Santo, eu não entendi muito bem, porque eu ainda não tinha falado nenhuma vez, eu não tinha nenhum tipo de esboço da minha vida ali no decorrer das minhas ministrações, mas eu quero compartilhar, e eu entendi muito bem o que o Senhor quer. Pode ser que seja para uma única pessoa que eu vou falar aqui nesta noite, ou pode ser que seja para mim, mas eu sei que o Senhor está estabelecendo essa verdade aqui sobre nós. Eu quero falar sobre esse texto, sobre essa maturidade cristã, essa importância de caminhar nessa maturidade cristã em amor. E quando Paulo, ele diz assim, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, lá no último versículo, no 31, dá para projetar aí, no capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons, e ele decorre sobre todos os dons, é uma maravilha. E quando ele chega lá no último versículo do capítulo 12, ele vai escrever assim para a igreja de Corinto: por isso se esforcem para ter os melhores dons, porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Porque os dons são muito importantes, mas ele está dizendo que ele ainda mostraria algo que seria maior ainda. Ele está dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho que é melhor de todos, porque o caminho do amor nos leva para um lugar, e esse lugar é de maturidade, e esse lugar é de entendimento de quem é o Senhor, e é isso que eu quero falar com vocês aqui. E Paulo, lá no versículo 11 do capítulo 13, ele já diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Paulo usa a infância como uma metáfora da imaturidade espiritual. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. E ele está discorrendo de tudo isso para nos levar para um lugar de maturidade, de entendimento. Porque o amor, ele nos leva para esse lugar, que nós vamos falar aqui de diversos fatores, de diversos lugares que nós precisamos estar. Porque crescer é deixar. Crescer é deixar hábitos, reações, expectativas e dependências infantis. Crescer é deixar de falar como criança, de agir como criança, de pensar como criança. Crescer é deixar de querer ser agradado em todos os momentos, de fazer só o que quer. Tem um ditado no mundo corporativo que diz que só quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Homem e mulher de Deus precisa fazer o que precisa ser feito. Crescer é deixar as coisas de criança onde elas precisam estar.
E o Senhor está nos levando, o Senhor quer nos colocar nesse lugar de maturidade, onde eu deixo, onde eu não falo, onde eu não ajo mais, eu não tenho mais reações de criança, porque agora eu sou um homem, porque agora as mulheres são mulheres de Deus, e nós nos posicionamos em maturidade assim, e nós não fazemos mais o que a gente gosta, a gente faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Crescer com a nossa vida cristã, diante da presença do Senhor. Então, existem algumas fases na nossa vida, e em nome de Jesus nós vamos começar a avançar dessa fase 1 para a fase 2, para a fase 3, e até chegar à fase 4, para nós caminharmos com esse entendimento de não ser mais meninos, de não ser mais crianças, de não querer fazer só o que a gente quer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. O reino de Deus é estabelecido com pessoas que fazem o que precisa ser feito. O reino de Deus é estabelecido com pessoas que estabelecem a vontade do Senhor soberana e cumprem aquela vontade. Por que que hoje a gente caminha em direções delicadas? Porque nós estamos em algumas fases dessa maturidade. E a fase 1 é atitudes impulsivas. Precisa buscar sabedoria, equilíbrio, aprender o valor do respeito e da empatia. Eu não posso sair falando o que eu penso, eu não posso sair falando o que eu acho, sem base bíblica, sem princípios. Eu não posso agir de forma impulsiva, porque nós aprendemos já que a nossa carne, ela é tendenciosa. Nós não podemos andar segundo a nossa carne, porque se nós andarmos segundo a nossa carne, a nossa impulsividade, nós vamos desagradar o Senhor. Então eu preciso sair dessa fase para ir para essa maturidade, para encontrar esse verdadeiro amor que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto aqui. Então atitudes impulsivas são perigosas. Quantas vezes nós já quebramos a cara porque nós tomamos atitude impulsiva? Quer ver uma coisa? Todas as vezes eu ensino porque eu aprendi assim, só que eu não aprendi com sabedoria, alguém me ensinando, eu aprendi quebrando a cara, na consequência, porque eu tenho duas formas de aprender, consequência ou sabedoria. Todas as vezes que você está muito triste, você fecha a boca. Todas as vezes que você está muito alegre, você fecha a boca também. Porque quando você está muito triste, a possibilidade de você machucar, magoar alguém é grande. Todas as vezes que você está muito feliz, a possibilidade de você prometer alguma coisa, que depois vai te deixar em situação complicada também, pode acontecer. Quem é que nunca prometeu uma coisa aqui porque estava muito alegre, gente? E depois falou, meu Deus do céu, para que eu fui prometer isso? Ou, quando a pessoa estava muito triste, ela falou coisas que não precisava falar. Isso é maturidade. Porque nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Nós andamos segundo os mandamentos e os princípios bíblicos. Então a gente precisa passar de fase, a gente precisa buscar sabedoria, a gente precisa buscar equilíbrio, a gente precisa aprender o valor do respeito e da empatia também com os outros. Porque é uma coisa perigosa não andar com respeito nem com empatia com os outros. Jesus ele nos ensinou a querer o outro bem. A fase 2 é: o amor evita a competitividade, a ganância pessoal e o orgulho. Quando você está num ambiente muito competitivo, é porque está faltando amor. Quando você está num ambiente em que as pessoas disputam o tempo inteiro, é porque está faltando amor. É porque está faltando esse entendimento. E o reino de Deus não é assim. Os discípulos uma vez criaram, essa questão de quem era o maior, como se aquilo fosse importante para Jesus. E Jesus deu uma lição para eles, que aquele que quer ser o maior, que sirva. Nós precisamos tomar cuidado, porque o ambiente, a sociedade, ela vive numa competitividade muito grande.
Nós não estamos aqui para competir nada com ninguém, nós estamos aqui para levar as pessoas para um lugar. Nós estamos aqui para levar as pessoas para um relacionamento com o Senhor. Nós não estamos aqui para sair vencedor ou sair perdedor. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos melhores do que outras pessoas, não, porque o amor de Deus não é assim. Quer saber uma outra coisa? A ganância pessoal, eu estava falando esses dias com o pastor Renato, da diferença de ganância e ambição. Ganância é você querer tudo para si. Ambição não é ruim. O que é ambição? Eu quero trocar de carro, é para a glória de Deus, está tudo bem. Eu quero trocar de casa, eu quero reformar minha casa, é para a glória de Deus, está tudo bem. Agora, porque você quer uma coisa melhor para si. Talvez se eu gostasse muito de água, eu quero uma água com gás agora. Se não for com orgulho, está tudo bem. Agora, a ganância pessoal é perigosa, porque ela não quer que as outras pessoas fiquem bem. Ela não quer que as outras pessoas troquem de carro. Ela não quer que as outras pessoas morem num lugar melhor. E se tem isso em nosso coração, nós precisamos orar quebrando, porque não é o amor de Cristo que está enraizado em nosso coração quando é assim. A Bíblia nos ensina que quando nós devemos chorar com os que choram, no enterro aí você vê gente chorando até sem querer. Agora, meu amigo, com uma pessoa bem de vida, com a família estruturada, você dá glória a Deus por aquilo. Esse é o amor de Jesus que está derramado no nosso coração. Quando você vê o seu irmão bem, você fica alegre com isso. Quando a gente vai orar aqui pelas chaves, sabe, meu coração explode de alegria. Não é pelo modelo do carro, não é nada disso, pela casa. É porque o irmão está sendo abençoado, e se ele está sendo abençoado, eu também estou sendo abençoado, porque ele é a minha família. A ganância, ela é perigosa, e ela não tem relação com o amor. A mesma coisa o orgulho. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho todos os dias. Nós somos seres humanos orgulhosos, principalmente quando as pessoas pisam no nosso calo, principalmente quando as pessoas nos afligem. Nós temos uma necessidade, às vezes, de justiça própria perigosa. Eu contei para vocês recentemente que eu quis orar uma vez com justiça própria, e o Senhor falou: ei, a justiça é para todo mundo. E o orgulho é muito perigoso. Nós precisamos avançar. A fase 3 é: o amor verdadeiro resiste à frieza. Abacuque orou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, no dia da ira lembra-te da tua misericórdia. O amor verdadeiro resiste à frieza. Às vezes o tempo vai passando e a falta de amor quer nos levar para um lugar de frieza nos relacionamentos. Aquela alegria de ter as pessoas pode deixar de existir, não pode, porque o verdadeiro amor resiste à frieza, resiste ao egoísmo, resiste às amarguras do passado e mantém o coração sempre ensinável. Nós precisamos estar disponíveis para aprender. E como nós somos orgulhosos, o que acontece quando um computador está cheio demais? Acontece com celulares aí algumas vezes. Quando o celular está com a memória cheia demais, você bate uma foto, o que acontece? Ele não armazena mais aquela foto, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você vai ter que limpar para dar mais espaço para que as novas fotos possam ser armazenadas. Às vezes o nosso coração está tão cheio de orgulho que ele atrapalha o nosso coração se manter ensinável. Não, eu já sei o que eu preciso. Sabemos nada, irmãos. Nós precisamos estar todos os dias com o coração sensível àquilo que o Senhor tem para nós. Sabe quando você vai na sua galeria de fotos e olha alguma foto lá e fala: essa foto aqui não faz mais sentido para mim. Você tem que apagar essa foto. Você tem que deixar essa foto para trás. Se tem alguma coisa no seu celular que você não olhou e refletiu com a luz de Jesus ali para ver se faz sentido aquilo, eu estou te encorajando a fazer isso hoje, não é amanhã não.
Quando antes de você ir dormir, você vai apagar tudo isso que não serve para você. Para quê? Para dar lugar. Para que o seu coração tenha espaço para ser ensinado pelo Espírito Santo. Foi isso que ele nos ensinou, foi isso que o Senhor veio para nos mostrar. Eu preciso avançar para esse lugar de ter um coração completamente ensinável. Porque o Senhor não vai fazer com a gente se a gente não tiver com o coração ensinável. Ele não vai forçar a barra. Ele não vai pegar na nossa mão de forma obrigatória. Não vai. Porque Ele é sensível. Porque Ele é educado. Porque Ele nos deu a possibilidade de escolher aonde a gente quer estar. Então eu preciso caminhar numa direção para chegar nessa fase 4 aqui. O amor se expressa no cuidado com os mais fracos, no encorajamento e na humildade. Humildade não é ser fraco. Humildade é você querer o outro bem. Humildade é você olhar para o outro com estima. É você cuidar das pessoas que precisam de cuidado. A Bíblia nos ensina, nós vamos falar daqui a pouco sobre suportar, sobre ser suporte para as pessoas que precisam. Deus, no estalar de dedos, Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele tem todo o poder. E às vezes Ele conta com a gente. Eu vi o Luciano Subirá fazendo uma ilustração uma vez que eu gostei muito. Eu posso pegar aqui esse púlpito sozinho, carregar para lá e para cá, mas eu não vou fazer isso. Eu vou chamar o Murilo, o pastor Isaac, o pastor Wagner, o pastor Renato, o Miller, o pastor para me ajudar, a Ana, a Fernanda. Eu vou chamar vocês para me ajudar. É assim porque é nesse caminho que o Senhor vai trabalhando. Porque quando Pedro pregou, e as pessoas começaram a meio que falar assim, mas como pode esse Pedro pregar dessa forma? Com que autoridade ele faz isso? E qual foi a resposta das pessoas? Ele andava com ele. O nosso caráter é transformado quando nós andamos com Jesus, quando nós nos submetemos a Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque ele agora anda com Jesus. O seu coração é completamente submetido à vontade do Senhor, ao querer do Senhor, à transformação do Senhor. E é por isso que nós precisamos estar completamente mergulhados em Cristo. Como Paulo, nós precisamos dizer todos os dias, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo ela pela glória, pela fé, para a glória do Filho de Deus. Então o amor se expressa no cuidado com os mais fracos, no encorajamento e na humildade. Por que nós queremos catapultar as pessoas? Por que nós queremos encorajar as pessoas a estarem mais perto de Jesus? Porque é esse lugar que é o melhor lugar para estar. Nós precisamos ser sensíveis ao Senhor para nós irmos nessa direção de maturidade cristã. No versículo 13, tem um tripé da vida cristã lá. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Fé é essencial, esperança é vital, mas o amor é supremo. Eu preciso estar com meu coração completamente cheio de amor, porque Deus é amor. Se o meu coração está cheio de Deus, eu estou cheio de amor. E Jesus veio para dar uma esticada ainda maior, né? Ele disse assim:
que era para a gente, antes, no Antigo Testamento, assim, pode aborrecer os seus inimigos. Ele falou assim, não, amai os vossos inimigos. Imagina uma questão dessa. Se nós não conseguimos nos amar uns aos outros aqui, como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Mas esta é a instrução de Jesus. Eu preciso me submeter a essa instrução de Jesus. A fé é importantíssima, é essencial para a gente viver a nossa vida. A esperança é vital também. Mas o amor, ele é supremo. Ele está na posição mais alta que eu preciso exercer e fluir a partir dele todos os dias da minha vida. Eu preciso ter um olhar de amor para todos os lugares, em todos os momentos. E a maturidade cristã é saber lidar com as perguntas sem respostas. Eu li essa frase e falei, rapaz, que coisa. A maturidade cristã é saber lidar com as perguntas sem resposta, com um coração cheio de fé, perseverança e amor. Aquela frase do Hernandes, que eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Mesmo que as coisas tenham fugido das suas mãos hoje, das suas mãos hoje, das minhas mãos hoje, das nossas mãos hoje, de você que está assistindo, mesmo que você esteja enfrentando um momento adverso, mesmo que você esteja enfrentando uma caverna, vamos fazer como o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu preciso entender isso, que a maturidade cristã é saber lidar com as perguntas sem respostas. Tem coisa que eu não sei, mas eu continuo confiando. Tem coisa que eu não tenho resposta, mas eu continuo confiando. Tem coisa que não faz sentido, mas eu continuo confiando. Tem muitas coisas que estão contrárias, mas eu continuo confiando. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E nós temos uma promessa de vida abundante em Jesus. Nós temos uma promessa de cantar Maranata e ser recebido pelo próprio Cristo. E isso para nós deveria trazer paz, deveria trazer calmaria. O nosso coração deveria estar cheio de fé, perseverança e amor, porque eu sei que o Senhor está sentado em um alto e um sublime trono. Eu sei que Ele continua lá, que todas as coisas estão sob o seu controle. Eu preciso me submeter. Maturidade cristã é isso. É saber que hoje pode estar ruim. É saber que hoje pode haver tempestade. É saber que hoje as coisas não estão acontecendo no percurso que eu projetei. Mas não importa. Todas as vezes que eu estou enfrentando um momento adverso, a minha oração é: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Eu não vou questionar, porque eu continuo sabendo que Ele está no controle de tudo, mesmo que as coisas fujam ao meu controle. Então, maturidade cristã é isso. E eu quero que isso esteja muito bem enxertado no nosso coração, porque não é o crescimento cíclico nosso. Às vezes eu estou crescendo, estou no alto, mas às vezes eu estou no baixo. Às vezes eu estou crescendo, estou no alto, mas às vezes eu estou no baixo. Mas isso não significa que o Senhor não me ama. Isso não significa que o Senhor não está olhando para mim. Isso não significa que o Senhor não está cuidando dos meus sonhos, dos meus projetos. Isso não significa isso, porque eu estou maduro nele, e o meu coração está cheio de fé, está cheio de perseverança, está cheio de amor, mesmo que as coisas não sejam as melhores hoje, mesmo que nós estejamos em uma caverna, porque a caverna, irmãos, ninguém escapa dela não, tá? Vai chegar para todo mundo. Deus me livre, pastor. Se prepara, meu amigo.
Se prepara, minha amiga. Caverna vai chegar para todo mundo, mas a caverna vai revelar o que está no nosso coração. É na caverna que nós vamos olhar para o monte e vamos declarar que o Senhor é a minha salvação e a minha luz e a minha rocha. O maior sinal de crescimento espiritual não é o dom que exercemos. O maior sinal de crescimento espiritual não é o dom que exercemos, mas o amor com que vivemos. Presta atenção, misturou muito aí na nossa cultura cristã, evangélica, misturou muito. Se tem dom, é de Deus, se não tem dom, não é. Ou se tem dom, está num patamar maior. Ei, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. O amor é o maior de todos os dons que nós temos. Não está menosprezando dom nenhum também, não. Mas o maior sinal de crescimento espiritual não é o dom que eu exerço. Primeiro, o dom não é meu, é de Deus. Não é o dom que eu exerço, mas o amor com que eu vivo. Com o amor que eu expresso com meu irmão. Com o amor que eu dedico ao meu irmão. Isso é maturidade cristã. Isso é olhar para esse lugar. Falar, esse lugar que eu quero estar. Que não é orgulhoso. Que não é ofensivo. Que não é egoísta, que não trata ninguém mal. E aí, nós vamos demonstrar de fato que somos servos de Jesus. Aqui, nesse ambiente é mais fácil, não que seja completamente fácil. Nós professamos a mesma fé, nosso coração está ligado em Jesus, nós temos uma comum unidade. Agora, é lá fora. É com os vizinhos, é no trabalho, é com a família secundária, que nós precisamos demonstrar esse amor, essa maturidade cristã em Jesus. É nesse lugar que nós somos de fato revelados como servos do Senhor. Eu não estou dizendo que é ser fraco, eu estou dizendo que é amar as pessoas de verdade. E vocês sabem também que nós temos escolhas. Quando eu li um livro especialista em pessoas, eu disse para vocês recentemente aí, em algum grupo desse do WhatsApp, que eu nem sei qual é mais, existem pessoas estratégicas, pessoas essenciais e pessoas íntimas. Existem pessoas contornáveis e pessoas incontornáveis. Se eu quiser cortar cabelo em um lugar ou em outro, para mim, tanto faz. Eu não tenho fidelidade com o cabeleireiro. As mulheres às vezes até têm. Até aquela pessoa mudar de endereço. Até aquela pessoa errar a unha dela. Aí rapidinho a fidelidade acaba. Agora, isso não é deixar de amar. Por exemplo, se eu não for cortar cabelo com A ou com B, não é que eu não amo ele, porque são pessoas contornáveis. Agora, existem pessoas incontornáveis. A nossa família primária é incontornável. Eu preciso criar um ambiente saudável de amor, de suporte, para viver da melhor maneira possível. E aí a gente mistura tudo isso aí. Quem é estratégico, quem é essencial com íntimo. Então, rapidinho aqui. Estratégico são pessoas que a gente convive, mas não vou morrer se eu deixar de falar com elas. Colegas de trabalho, um cabeleireiro da vida, aí um Uber da vida, com maior respeito. Ele só é estratégico, ele vai me pegar de uma posição aqui, de um destino A, e vai me levar para uma posição de um destino B. E está tudo bem. Ele fez isso, e eu agradeço, nunca mais vou ver esse camarada. Ele foi estratégico para mim em algum momento. Agora, se eu quero trazer essa pessoa para um ambiente essencial, que para mim, esse ambiente aqui é essencial, eu preciso de vocês, no sentido de vocês me ajudarem a serem melhores, e vocês precisam de mim, para de alguma forma eu ajudar vocês a serem melhores, então a gente já chega num lugar, poxa, se uma pessoa dessa não estiver aqui, me faz falta. Principalmente para quem tem uma vocação pastoral. Ah, tem 1000 ovelhas. Meu amigo, pode ter 5.000.
Se não tem uma ovelha, ela está fazendo falta. Não é por conta das 4.999, é por conta daquela ovelha, porque aquela ovelha é importante. Todas as ovelhas são importantes. Então, a gente está num ambiente essencial, que é importante, um estica o outro, um afia o outro, como a Bíblia nos ensina. E aí a gente vai para um modelo ainda mais profundo, que são pessoas íntimas. Aí a gente pode testar essas pessoas essenciais para trazer para o nosso círculo íntimo, que é no sentido de contar segredos, abrir o nosso coração, que não vai ter problema. Só que a gente mistura tudo, a gente está contando segredo até para motorista de Uber. Está tão sensível que está falando segredo até para quem não é para contar. Está contando segredo para gente que é essencial, que você nem sabe se aquela pessoa tem a boca fechadinha para não ficar espalhando problema seu. E a gente precisa conviver com todo mundo. Isso não significa que eu não amo o motorista do Uber. Eu amo ele, mas ele só vou amar naquele momento ali, depois eu não vou nem mais ver ele. Vocês não. Nós vamos nos afiar constantemente aqui. Então a maturidade cristã, ela nos leva para um lugar em que eu vivo esse amor. Eu não só falo dele. Porque muitas vezes eu não vou nem falar. Muitas vezes alguém vai chegar ali, vai estar chovendo, vai ter uma pessoa segurando a sombrinha para você ali, para você sair do seu carro e atravessar 5 metros caminhando. Às vezes vai ter alguém, daqui a pouco, para estacionar o seu carro da melhor maneira possível ali. Talvez você nem conheça essa pessoa, mas ela te ama. Ela está dizendo, você é essencial para mim e eu vou fazer isso por você. O reino de Deus é isso. A maturidade e o crescimento espiritual não é porque nas qualificações de pastor, de líder, você pode ler lá, não tem um item. Não dá para fazer corte do que eu estou falando. Não estou desprezando os dons espirituais porque eles são essenciais para a vida da igreja, porque quem somos nós sem os dons espirituais? Mas não tem um item de dom espiritual. Todos são de caráter. Todos são de caráter. Então eu preciso amar as pessoas. Eu preciso, de alguma forma, encontrar o melhor lado das pessoas. Qual que é o meu papel? Eu já entendi isso. O meu papel é encontrar o melhor lado das pessoas e mostrar para elas isso. Tem gente que só consegue enxergar o seu lado ruim. O meu papel é mostrar o lado bom das pessoas e falar, esse lado ruim aqui, ó, você tem que cobrir ele com o sangue de Jesus. Cobrir, não esconder, deixar o sangue de Jesus lavar ele. Mas vamos seguir rapidinho aqui, para a gente ir para a parte final. O retrato do amor maduro. Repita comigo, o retrato do amor maduro. Diga assim, estilo de vida. Estilo de vida. O amor maduro não é uma fase, é um estilo de vida. O amor maduro não é agora, pastor Renato, pastor Wagner, pastor Isaac. É todos os dias. Não é porque nós estamos aqui. É porque faz parte da minha vida. Isso é maturidade cristã. Porque mesmo quando eu estiver no meu dia mais difícil, o amor maduro persiste na minha vida, porque é um estilo de vida que eu escolhi. Mesmo no dia mais difícil para mim, eu vou olhar para você, Fabinho, e vou falar, Fabinho, eu te amo. Alif, eu te amo. Não é um amor que eu quero alguma coisa em troca, Nilda, Poli, Carla, não é. Nilton, Kéia, Fernanda, Berg, Kézia e Mateus. Não é porque eu sei o nome de vocês e outras pessoas talvez não saibam que elas não amam vocês. Mas também é algo que eu preciso exercitar e exercer, Nai, porque é importante isso para mim. Quando uma pessoa olha para mim, Wesley, e fala o meu nome, a coisa que nós temos de mais importante nessa vida é o nosso nome. Você pode estar no meio de uma multidão, e eu que tenho um nome ainda parecido, daqui a pouco um solta lá, Marcelo, lá em casa então agora, também que eu sou pastor, aí ajuda, não é o Marcelo não, é o pastor, é o Marcelo aí, Marcelinho cresceu, não é mais Marcelinha, é Marcelo, e na escola era aquela confusão, sofre, meu Deus, estou aqui, estão me chamando, não estou sabendo de nada. Mas é isso, é se importar, é ser maduro. Então vamos lá, o amor maduro, ele faz. O amor maduro, ele evita. Presta atenção.
ele não só faz como ele evita. Ele não deixa as coisas acontecerem de qualquer jeito, um amor maduro. Ele faz e ele evita. O amor maduro, ele faz. Primeiro, ele é paciente, ele suporta processos e pessoas. Quer ver uma coisa aqui que eu falo com o Ministério de Música? Tem muitos músicos bons aqui, de verdade, tem muito vocal bom aqui. Tem gente que está aprendendo. Você aprendeu em algum momento, não aprendeu, Murilo? Se eles não tivessem suportado o Murilo, talvez o Murilo não estaria aqui. Suportado no sentido de dar suporte. Em algum momento que eu falei show e as pessoas riram de mim, se alguém não tivesse me dado suporte, eu não estaria aqui. Se alguém não acreditasse em mim, eu não estaria aqui. Quando o meu antigo pastor, ele foi me consagrar, quando eu me casei, quando eu fui ser consagrado a diácono, eu era solteiro, foi meio que um pouco de confusão, mas consagra, não consagra solteiro e tal, por fim, consagra. E aí quando eu me casei, o pastor foi lá no serviço, falou, me chamar de meu filho, eu não sei que dia, mas falou, na segunda-feira você vai com a sua esposa lá na sede, nós vamos consagrar você a presbítero. Eu falei, eu nem sabia, eu nem tinha esse anseio assim, mas ele suportou. Eu era novo. Quando eu fui ser consagrado a pastor, eu não tenho medo nem vergonha de falar nada disso. Acho que nem está vivo mais, mas se tivesse vivo, podia até chegar aos ouvidos dele. Ele falou assim, aí eu não vou falar o nome do meu pastor aqui para não expor ele. Ele falou assim, fulano, que era o meu antigo pastor, ele não tinha homem para mandar não, ele mandou um menino, que eu tinha 26 anos, mais ou menos, não, 29 anos, acho que é 29 anos. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, fica tranquilo, porque quem chamou você não foi ele, foi eu. Então, mas eu precisava passar por esse processo. Então, o amor é paciente, ele também suporta processos e pessoas. Imagina se a gente sai atropelando todo mundo aqui, não, só prega os pastores agora, a igreja vai estar alimentada, sim, mas como é que nós vamos fazer as pessoas evoluírem e crescerem também, com o chamado que elas têm? Isso é amor maduro. Ele é bondoso. Ele é um ativo do bem. O amor maduro, ele é bondoso. Ele quer fazer o bem o tempo inteiro. Ele quer olhar para as pessoas e quer fazer o bem o tempo inteiro. Ele quer olhar para as pessoas e falar assim, meu Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? O que você quer em troca? Nada. Porque o amor maduro é um estilo de vida. Eu não tenho outra vida, eu só tenho essa. Então eu vivo para ativar o bem nos outros. O amor maduro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é no estalar de dedo. Tem coisa que não vai ser no nosso tempo, não vai ser na nossa hora, não vai ser do nosso jeito. Tem coisa que você está olhando para um lado e está achando assim, nossa, aqui vai dar certo, não vai. Uma vez nós compramos o carro, eu comprei o carro dos meus sonhos. Carro bacana de verdade mesmo. Rapaz, roubaram o carro. Falei, meu Deus do céu. Se eu comprei, foi com o dinheiro que o Senhor me deu. Deu tudo certo, agora eles roubaram o carro. Até hoje eu não entendi muito bem, porque se foi para me testar, ele me testou. Mas eu falei, uma vez eu estava triste, e eu falei, o que de pior pode acontecer? Ficar sem esse carro. Se eu ficar sem esse carro, eu trabalho, continuo trabalhando e compro outro carro. Então não vai ser isso que vai me parar. Não vai ser isso, porque... E depois disso tudo eu aprendi, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar. Não precisa nem roubar carro, só me falar o que é que eu já resolvo aqui. Eu já sou assim. Esse negócio de ficar passando muita prova, eu não gosto. Quem é que gosta de ficar passando por prova? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, não é a minha. Só o Senhor falar logo que eu já mando resolver onde é. Senhor, o que é? Me fala, sem brincadeira. A gente precisa também ter essa maturidade desse entendimento. Porque eu não vivo mais eu vivo o Senhor. Eu vivo a minha vida para o Senhor e é dele. Mas isso não vai me isentar de passar por provação, gente. Não vai me isentar de passar por algumas coisas que eu não gostaria de passar. Então tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor também evita. O amor não inveja. Não pode ter inveja de ninguém. Se você vê alguém próspero, glória a Deus pela vida da pessoa. Não inveje ninguém. Não inveje ninguém. Pastor, mas pode ser que hoje o senhor tenha alguma coisa.
Não tem nada a ver, eu tomava abacate com água, meu amigo. Eu nunca invejei ninguém porque ele tinha leite para tomar, eu nem imaginava isso. Não inveje ninguém. Todas as vezes que a pessoa chega com alguma coisa para mim, eu fico feliz de verdade. Ah, qual é o carro? Não quero nem saber qual é o carro. Tu é feliz que a pessoa tem um carro. Porque eu sei o que é andar de Escort, meu irmão. E ele passava num buraco, o fio da bobina soltava e ele cortava. Depois que eu fui descobrir que a gente tinha que estar orando no meio do Jesus, não deixa esse carro morrer não, porque ele não ligava de jeito nenhum mais. Mas eu era feliz. Não é o carro, é o estilo de vida. Se eu começo a ser invejoso, eu vou sofrer pelo outro, e pelo outro, e pelo outro. Não, o amor maduro não inveja. O amor maduro não se orgulha. O amor maduro não fica batendo no peito, não, que eu faço e eu aconteço, que é isso, irmãos? Tudo é Jesus. As pessoas olham para nós e falam assim, meu Deus, olha o que Jesus fez na vida desse camarada, olha o que Jesus fez na vida dessa moça, olha o que Jesus fez na vida de Pedro, olha o que Jesus fez na vida de Paulo, olha o que Jesus fez na vida de Fabinho, aleluia! E é verdade, hein, Fabinho? O pessoal fala, pastor, o que você deu para Fabinho lá? Eu falei, eu não dei nada. Mas o que aconteceu com ele? Eu falei, meu amigo, é Jesus, é o amor maduro de Jesus transbordando no nosso coração, sabe? O amor não maltrata, não maltrata. O amor corrige, mas ele não maltrata, não. O amor, ele não guarda rancor. Quem é que nunca brigou de casal aí, né, gente? Rapaz, às vezes eu brigo com a pastora assim, a gente briga pouco, mas às vezes eu estou com alguma raiva dela, aí no outro dia eu fico pensando, meu Deus, por que eu estava com raiva dela mesmo? Eu fico sem brincadeira, eu falei, não, foi alguma coisa séria, porque eu fiquei bravo, alguma coisa séria, eu preciso lembrar, né? Puxar na minha memória, mas quem ama de verdade não guarda rancor. Eu sei que para as mulheres é difícil, esse monte de fio ligado na cabeça de vocês, que vocês lembram de tudo e de todos, desde não sei quanto, mas precisa liberar isso. Quem ama de verdade, só que não tem amnésia e outra coisa, você não vai ficar também dando murro em ponta de faca o tempo inteiro, né? Então, deixa eu deixar essa última palavra aqui. E eu vou terminar agora. Podem subir, por favor, Ministério de Música. Quem está dormindo aí? Deixa eu ver. Ninguém não? Então tá bom. Pensei que a Nay estava dormindo aqui, tá não, né, Nay? Tá ligada, né? Glória a Deus. Tô brincando, tá, Nay? Leia isso aí, lê 3 vezes. Lê 3 vezes isso aí e vê se você percebe. Olha aqui para mim, o amor verdadeiro, o amor maduro, ele é uma prática visível. O amor verdadeiro é uma prática visível. As pessoas veem de uma maturidade invisível. Quanto mais maduro eu sou, mais invisível for a minha maturidade, mais amor eu pratico. Mais eu transbordo desse amor. Quanto mais maturidade eu tenho, que às vezes não dá. Como é que você vai ver maturidade? Maturidade não é idade. Tem gente nova, madura, e tem gente velha e maturo. Tem gente velha fazendo coisa que criança não faz. Então o amor verdadeiro é a prática visível. É como eu ajo, é um estilo de vida que demonstra a minha maturidade, que não dá para falar. Ela é invisível. A minha maturidade ela é demonstrada pelo meu amor. Quando eu suporto o outro, quando eu perdoo o outro, quando o outro me magoa, a minha maturidade não aparece, mas o meu amor é demonstrado, ele é muito visível. Quando alguém pisa no meu pé, eu entorno o que eu tenho dentro de mim. E o que eu tenho dentro de mim é o amor de Jesus. Então eu não invejo, eu não desejo mal, eu abençoo, eu declaro palavras
de bênção sobre todas as áreas daquelas pessoas. E o que eu tenho, eu transbordo sobre as pessoas. E Jesus continua me enchendo dele. Quanto mais cheio eu estou de Jesus, mais um amor verdadeiro eu tenho, mais maturidade é estabelecida de forma invisível sobre mim, e mais fruto eu produzo para a glória de Jesus. Mais fruto nós produzimos para a glória de Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, diz o Senhor, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é o meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Ou seja, há uma consequência de quando eu entendo, eu levanto as minhas mãos em decisão a Jesus, eu começo a frutificar, e a partir desse fruto, eu começo a orar em nome de Jesus ao Pai, e Ele começa a conceder as suas bênçãos sobre a minha casa, eu começo a me encher dEle. E quando eu começo a me encher dele, numa medida completa, sacudida, transbordante, eu começo a transbordar sobre a minha casa, sobre os meus amigos, sobre a minha família. É esse amor. Esse amor a Ele, é Jesus. Vamos cantar. Você me ama, eu lindo, eu poderia fazer tudo o que você fez por mim, como você me ama. Aleluia. Eu poderia fazer tudo. Sim, Jesus. O que você fez por mim. Pelo Senhor que nós estamos aqui, Senhor. Nós estávamos longe, nós estávamos perdidos, e o Teu amor nos alcançou, e nós damos resposta a esse amor aqui, Jesus. Esvazie todo eu, esvazie todo falso eu, todo impostor que vive em mim, e que dê lugar para o Senhor, que dê lugar para todos os itens que compõem o fruto do Teu Espírito Santo em minha vida, e que esse amor seja transbordante, Senhor. Transborde, Senhor, sobre nós, transborde através de nós. É a minha oração com a Tua noiva aqui nesta noite. Eu quero que você diga comigo amém, amém, em nome de Jesus. Vamos cantar. Seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. Tem alguém aqui que parou no meio do caminho aí, ou não teve a oportunidade de conhecer esse amor que é Jesus, e quer se esvaziar de si mesmo, sabe? Quer deixar o Senhor transformar a sua vida por completo? É a noite de salvação em Jesus. Não é uma salvação rasa de uma instituição, não, é uma salvação que vem de Jesus. É uma salvação que vem de transformação, que vai mudar o seu caráter, que vai mudar a sua integridade, que vai mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. É Jesus. Se tem, eu quero que você rompa aí com esse velho eu, com essa velha vontade, e se entregue a Jesus nesta noite. Se decida por Cristo Jesus, de forma completa, de forma absoluta. Eu quero orar por você. Se tem alguém, por favor, em nome de Jesus, levante a sua mão e venha aqui na frente receber a salvação, a transformação de Jesus sobre a sua casa completa. Amém. Se não tem, que Deus nos conceda uma outra oportunidade, ou melhor, que todos nós aqui sejamos completamente decididos por Jesus todos os dias. É a minha vontade para nós. Aqui na
seus olhos de graça e amor, me olhar com seus olhos de graça